Olá, na aula de hoje, aprenderemos sobre o HD e SSD, e vamos compará-los e vermos qual dos dois vence essa batalha. Vamos lá? O Hard Disk Drive, HDD, ou simplesmente HD, é uma tecnologia de armazenamento de dados que utiliza discos magnéticos para salvar e recuperar informações digitais. Os HDS têm sido amplamente utilizados desde a década de 1950, e são conhecidos por sua capacidade de armazenamento elevada e custo relativamente baixo por gigabyte. Leitura de dados. Quando o computador precisa acessar dados, o controlador do HD instrui o braço atuador a mover as cabeças de leitura, gravação para a posição correta sobre os platos. Os dados são então lidos magneticamente e enviados ao processador. Gravação de dados. Ao gravar dados, o controlador do HD posiciona as cabeças de leitura, gravação sobre os platos e altera a polaridade magnética das áreas específicas do disco para representar os dados binários. Capacidade de armazenamento. HDS oferecem grandes capacidades de armazenamento, que podem variar de algumas centenas de gigabytes, GB, a vários terabytes, TB. Custo por gigabyte. Em comparação com outras tecnologias de armazenamento, os HDS geralmente têm um custo mais baixo por gigabyte, tornando-os uma opção econômica para armazenamento em massa. Durabilidade para armazenamento a longo prazo. Embora sejam mecânicos e possam falhar com o tempo, HDS bem cuidados podem durar muitos anos, sendo adequados para armazenar grandes volumes de dados que não necessitam de acesso frequente. Velocidade de leitura-gravação. Os HDS são significativamente mais lentos que os SSDs na leitura e gravação de dados. Isso se deve ao tempo necessário para mover as cabeças de leitura, gravação e esperar que os pratos girem para a posição correta. Desgaste mecânico. Com o tempo, o uso contínuo pode causar desgaste nos componentes mecânicos, levando a falhas e a necessidade de substituição. Consumo de energia mais alto. HDS geralmente consomem mais energia do que SSDs, o que pode afetar a duração da bateria em dispositivos portáteis, como laptops, e aumentar o consumo energético em sistemas desktop. Solid State Drive, SSD, é um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados de forma rápida e eficiente. Ao contrário dos Hard Disk Drives, HDDs, que possuem partes mecânicas móveis, os SSDs são completamente eletrônicos, o que resulta em diversas vantagens em termos de desempenho, durabilidade e eficiência. Leitura de dados. Quando o computador solicita dados, o controlador do SSD acessa a localização específica na memória flash onde os dados estão armazenados e os envia rapidamente para o processador. Gravação de dados. Para gravar dados, o controlador encontra um bloco de memória flash disponível, limpa quaisquer dados antigos, se necessário, e grava os novos dados na célula de memória correspondente. Velocidade de leitura-gravação. SSDs são significativamente mais rápidos que HDS, com tempos de acesso e velocidades de transferência muito superiores. Isso resulta em tempos de boot mais rápidos, carregamento de aplicativos mais ágil e melhor desempenho geral do sistema. Durabilidade e resistência a choques. Sem partes móveis, os SSDs são mais resistentes a choques físicos, vibrações e quedas, tornando-os ideais para laptops e outros dispositivos móveis. Eficiência energética. SSDs consomem menos energia do que HDS, o que pode prolongar a vida útil da bateria em dispositivos portáteis e reduzir o consumo de energia em desktops. Preço elevado. SSDs são mais caros por gigabyte em comparação com HDS. Isso significa que,
para a mesma capacidade de armazenamento, você pode gastar significativamente mais em um SSD do que em um HD. Capacidades menores. Embora as capacidades dos SSDs estejam aumentando, os HDs ainda oferecem capacidades muito maiores por um custo menor. SSDs de alta capacidade podem ser proibitivamente caros para muitos consumidores. Desgaste da memória flash. A memória flash utilizada nos SSDs tem um número finito de ciclos de gravação, o que pode levar a um desgaste ao longo do tempo. Embora a durabilidade dos SSDs tenha melhorado, eles ainda podem falhar após um número elevado de ciclos de gravação. Essa foi a aula. Obrigado por assistir. Por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo todos. Obrigado e tchau.